Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Neste vídeo, teremos 2 relatos envolvendo o Guardião dos Cemitérios. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos os inscritos do canal. Eu sou de São Paulo. Eu vou contar um caso que aconteceu com um grande amigo meu. Isso mexeu muito com ele. Percebe-se que mexeu com o psicológico dele, da ex-mulher dele. Mas serviu de aprendizado também. Há uns 2, 3 anos atrás, foi pouco antes da pandemia. Hoje, ex-esposa, porque eles se separaram. Tinha um desafeto no trabalho dela e ela aprendeu com uma pessoa que ela foi buscar orientação que dava para tirar essa pessoa do caminho fazendo trabalho no cemitério. Ela não pensou 2 vezes, chamou esse meu amigo, o marido dela, e mais 2 conhecidas para ir para o cemitério. Tinha que ser meia-noite do dia tal, no mês tal. Ela foi, comprou tudo que foi falado, tudo que foi orientado, foram para o cemitério. Ele estacionou o carro. É o cemitério que tem não muito longe do nosso bairro, é um estacionamento até grande. Como é um cemitério de prefeitura, muitas vezes tem velório à noite. Então, ninguém estranhou dele estar entrando, mas eles disfarçadamente entraram para dentro do cemitério e procuraram um túmulo lá que tivesse vazio, assim, que não tivesse identificação, tudo. Montaram tudo que eles tinham que montar ali, fizeram montar com uma toalha, todos os paramentos que foi pedido para eles fazerem, e começaram a ler um livro lá, que dizem que é um livro muito pesado, muito perigoso, não se deve mexer com esse livro, mas foi orientado a ler esse livro, e começaram a fazer as evocações lá, fazer. Deu meia-noite em ponto, quando foi 00:02, exatamente, ele falou que nunca vai esquecer. Ele olhou no telefone, no relógio dele, tinha dado 00:02. Quando eles estavam lá fazendo as evocações, a esposa dele estava lendo o livro, ele percebeu a presença que tinha gente chegando perto. Ainda ele comentou com a ex-mulher dele e com as pessoas que estavam com eles. Tá vindo gente aqui. Eles ficaram meio assim, né? Vamos ver o que vai ser, quem vai ser, mas continuaram falando. Conforme ela ia fazendo as evocações, que ela ia lendo, que ela ia falando, eles iam se aproximando mais, eram 4. Só que eles não tinham forma. Eles eram como se fosse uma nuvem negra, né? Muito escura, um vulto. Só que um deles carregava uma corrente e ele ficava girando essa corrente. Uma corrente muito pesada. Esse meu amigo falou para a esposa dele: eu acho que eles são assaltantes. Porque até então ele não conseguiu ver forma. Então ele entendeu que eles estão vestidos de, capuz, para disfarçar o rosto para pegar a gente. Né? Não foi. Quando deu a primeira correntada no chão, esse ser bateu a corrente no chão, saiu faísca. Na hora que eles olharam para o chão, eles viram que eles não estavam pisando no chão. Aí começou o pânico deles. Porque as velas se apagaram, que eles tinham enchido de vela com um monte de coisa lá que só Deus sabe o que era. Porque vocês não estavam lá para fazer o bem, né? Eles estavam lá para fazer o mal para alguém, né? Esse ser bateu a corrente várias vezes no chão, indo para cima deles. Foi o tempo deles saírem correndo. Saíram correndo, largaram tudo para trás. Tudo que eles tinham levado, tudo, largou lá. E subiu correndo. Nesse local que eles estavam, esse meu amigo disse que tinha muita lama. Eles pisaram em lama, tava assim. Quando eles chegaram no carro, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o sapato e jogar o sapato pela janela. Não foram com o sapato para casa. Meu amigo de muita data, muito tempo, ele olhou para trás pelo retrovisor. Esses 4 seres estavam no portão do cemitério. Eles não estavam lá de fora, estavam lá de dentro. E esse 4º ser que estava batendo na corrente continuava rodando a corrente. Continuava rodando uma corrente que parecia estava iluminada. E aí que ele falou que entrou em pânico, que ele ficou desesperado, que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele seguia reto para a avenida, que tem uma avenida muito grande na frente desse cemitério. O que ele fazia? Eles começaram a chorar, começaram a rezar, pedindo perdão a Deus. Conclusão da história: eles foram para fazer um mal para uma pessoa, simplesmente porque era um desafeto da ex-mulher dele. Ele entrou na onda dela, sem entender nada, não respeitou, foi fazer o mal para a pessoa. Depois de muito tempo conversando com outras pessoas, dizem que os cemitérios têm guardiões, né? Como eles estavam lá para fazer o mal, eles foram para expulsar.
Eu não sei o que aconteceu, ele também não entende. Depois disso, ele mudou muito, 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 muito. Né? Esse meu amigo, ele divorciou dessa moça, ela foi embora. Essas outras duas moças que estavam com ele, diz que uma delas nunca mais foi muito boa da cabeça, ficou meio, né? Eu entendo até, né? Porque se vai por curiosidade ou fica caçoando, né? A cabeça não fica muito boa mesmo, não. Ele falou que a cabeça dele ficou assim, ele ficou muito pensativo, aí ele não dormiu, ele pensou que ele ia adoecer. E ficou uma tristeza muito grande dentro do coração dele, porque ele foi na onda da ex-mulher dele, né? Em vez dela resolver de uma forma mais, né? Ela foi resolver de uma forma do mal. E não deu certo. Aí ele falou pra mim, se esses seres tivessem vindo pra cima de mim com essa corrente da gente, será que eles não teriam machucado a gente? Eu falei, alguma coisa teria acontecido, né? Mas foi uma forma dele expulsar vocês. Esse relato serve para a gente ter consciência de que o cemitério é um lugar sagrado, né? Um lugar santo ali, né? Um campo santo. Não se brinca ali. A gente não sabe quem estava ali sepultado. A gente não sabe. A pessoa vai lá para fazer um mal para outra, pensando que é assim que você vai, né? E faz o mal para a pessoa e aí? Não é assim. Que tudo se resolve com a maldade, fazendo essas coisas, só que você está puxando coisa para você. Foi o que aconteceu, tanto que uma delas ficou meio baratinada da cabeça. Né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou falar meu nome e não vou falar o nome dessas pessoas porque é uma coisa tão chata para eles que se de repente um deles ouve, vai identificar. Tá bom, gente? Então, tenha uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fique com Deus. Eu vou contar aqui uma história. Foi um tanto séria, poderia ter sido muito perigosa. Foi em 1999, eu era bem mais novo. Eu não entendia nada sobre espiritualidade. Fica até um alerta para você que gosta de entrar em cemitério, de que cemitério é um lugar muito perigoso, muito bem guardado. Nessa época, eu e mais uns amigos, a gente começou a ouvir rock and roll, a gente começou a ouvir heavy metal, esse tipo de som pesado, thrash metal e tal. Então a gente curtia muito esse tipo de som. Aqui na área onde a gente morava, na área onde eu morava lá perto, a gente era obcecado por ocultismo, por coisas do tipo. Lá perto de onde a gente morava, né, tem um cemitério que é o cemitério Ricardo de Albuquerque. Esse cemitério, ele é muito sinistro. Ele é muito sinistro, ele é muito brabo, ele é muito pesado, ele é muito sinistro. A gente era roqueiro, a gente era metalheiro, a gente gostava muito desse mundo. E a gente, vira e mexe, a gente ia em cemitério. A gente ia nesse cemitério. E a gente ia nesse cemitério sempre à noite, de madrugada, tarde da noite. A gente nunca ia de dia. Enfim, resumindo, a gente juntou nesse dia, tava eu e esse meu amigo Júnior. A gente juntou com mais uns 5 colegas. A gente não tinha noção de nada dessas coisas, né, que a gente tem hoje. E graças a Deus não aconteceu nada com a gente, né? Mas poderia ter acontecido algo muito sério. Então vamos lá, vou resumir. Foi assim: a gente foi para esse cemitério e a gente foi para lá para ficar andando lá dentro, bebendo. Só que a gente entrou pulando o muro, a gente não entrou pela porta da frente. Todo mundo de preto, com cruz de cabeça para baixo, com pentagrama, essas coisas, né? Com garrafa de bebida. Pulou o muro, subiu um barranco, pulou um muro e descemos. E andamos, né? E da parte do portão, no início do muro lá para frente, é bem distante, é um cemitério bem grande, bem grande mesmo, bem amplo. E lá embaixo, conforme o cemitério ia descendo, lá embaixo onde tinha parte de terra, de barro e tal, tinha um cruzeiro lá embaixo. A gente desceu. Quando a gente chegou lá nessa parte de baixo, né, onde estava o cruzeiro, a gente parou. Eu mesmo ficava na minha, né? Eu ficava só curtindo ali, bebendo, conversando. Mas só que nesse dia o Júnior, esse meu amigo, ele tirou uma cruz de um túmulo assim de ferro e botou na mochila e tal coisa.
E alguns ficaram subindo em tom, assim, zoando, esculhambando. Eu falava assim, pô, cara, faz isso não, fica na moral e tal. Aí a gente andou mais um pouco, e passou mais um tempo. E quando a gente chegou perto do cruzeiro aqui assim, a gente parou, todo mundo aqui assim, meio que numa encruzilhada daquelas ruazinhas de dentro do cemitério. A gente parou. Aí um colega nosso falou assim, vocês estão vendo? Olha lá pra cima. Acho que tem alguém ali, não sei o que. Escutei alguma coisa, será que é o coveiro, não sei o que. Aquele vinha de lá de cima de onde ele ficava na coisa lá na sala. Todo mundo continuou olhando pra lá. Eu vi uma entidade. Era uma entidade e aquilo tava parado assim. A cerca de uns 4 metros de distância da gente. E aquilo tava parado olhando só, observando. E todo mundo olhando pra lá ainda. Quando eu olhei pra cara do pessoal, o pessoal já tava olhando pra lá, sabe? E eu olhava pra ele, eu vi ele ali na minha frente. Aí eu falei assim, gente, que é esse cara aqui? Que é isso aqui? Aí todo mundo, parece que foi estranho, parecia que o povo tava assim, hipnotizado com alguma coisa, parece que algo, sabe, um negócio estranho. Aí, quando eles olharam, eu vi eles olhando, eu continuei olhando e o negócio parado ali. Era um ser, um espírito preto, todo preto, todo preto, todo preto. Aquilo tinha mais ou menos 1,80 m e tinha assim, o corpo assim, magro e alto, sabe? Dentro do cemitério estava escuro, era de madrugada, mas a lua clareava bem lá dentro. Dava pra gente ver um ao outro assim, os detalhes da roupa e tal. Naquela entidade, eu não via detalhes. Não via detalhes, era todo de preto, não via nenhum detalhe mais. E aquilo ficou parado, olhando. A gente ficou cerca de, acho que 1,5 minuto olhando para aquilo parado perto da gente. A gente não conseguia se mexer. O medo tomou conta da gente, o pavor tomou conta da gente. E do nada aquilo começou a dar um passo para frente e vir em direção da gente. Quando aquilo começou a andar, eu olhei pra todo mundo e falei, cara, vamos correr, mano. Vamos correr. E a gente correu muito. Muito. Lembro disso, a gente correu muito. E quando eu olhava pra trás, a gente correndo, quando eu olhava pra trás eu via que ele continuava vindo numa direção, numa velocidade mais rápida, sabe? Aquele dia foi muito estranho, foi um susto muito grande que a gente tomou. Por intuição, alguma coisa sempre me disse que aquela entidade, ele estava guardando o cemitério, né? E ele apareceu para espantar a gente. Eu só sei que quando a gente pulou o muro, aquilo desapareceu. Todo mundo caiu do outro lado, todo mundo sujou de barro. Num piscar de olhos a gente já estava muito longe do cemitério. Aquilo foi uma coisa que marcou muito, a gente nunca esqueceu. E todos nós vimos. E não foi só eu que vi, todos os outros amigos da gente viram. Todos eles viram. Só teve um que não viu. E eu lembro que teve um dos nossos lá, ele chegou lá na casa do Júnior, assim, muito assustado. E contando que ele tem uma tia, que a tia dele não sei se ela é de Umbanda ou de Candomblé, não sei. Eu sei que ele falou que ele estava sentado no quintal. De repente a tia dele passou, olhou de um jeito estranho, depois ela voltou, olhou de outro jeito estranho. Aí a tia dele virou, aí ela virou pra ele e falou assim, seu moço, vou falar um negócio pra você e pros seus amigos. Ele não tinha contado nada pra tia dele. Se aquilo lá pega vocês, naquele dia lá dentro da Calunga, vocês iam aprender o que é bom. Ela falou isso, passou e falou, fala pro seu amigo devolver o que ele pegou lá dentro. E a gente nunca pensava nisso, a gente não tinha pensado nisso. Mas quem pegou o quê? Quando eu fui olhar, o abençoado do Júnior tava com a cruz do tomo que ele pegou, dentro da mochila, você acredita? Falei um monte com ele e sei que ele foi lá depois e jogou a cruz lá dentro, devolveu, mas enfim. Esse dia foi um dia inesquecível, sabe? Você vê uma entidade dentro do cemitério de madrugada é uma coisa realmente muito difícil de esquecer. Nós não tínhamos noção das coisas e enfim. Isso é para vocês verem que o cemitério é algo para se entrar com muito respeito
com muito cuidado. Vai ser uma coisa que eu sempre vou lembrar. Então foi isso que aconteceu. Muito obrigado, Renata e Mike, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Pessoal, eu peço para vocês, para quem enviou o relato e não foi respondido, que novamente enviem mensagens, pois o meu WhatsApp passou por um processo para retirar alguns vírus e eu perdi as mensagens de alguns inscritos aos quais eu conversei há poucos dias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.